Oi, pessoal. Hoje vamos continuar da última vez falando sobre Gênesis capítulo 2. Gênesis é uma palavra escrita por Deus, querendo falar o que Deus Deus querendo falar para nós. Hoje vamos ler o versículo 4. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Nós lemos até o versículo 7. Ministrando, eu me encontro com muitos tipos de pessoas. Então, no começo, quando eu me encontro com as pessoas, essa pessoa, ela tem o problema do divórcio. Essa pessoa, ela sofre porque o trabalho dela não é bom. Então, muitas vezes a gente sente isso. Essa pessoa tem um marido que bebe muito, então ela sofre por causa disso. Essa pessoa, o filho tem uma doença, por isso essa pessoa sempre está preocupada. Essa pessoa tem um parente que tem doença mental, então por isso sempre está depressivo. Então, quando eu vejo as pessoas com problemas, então esse é o julgamento que eu dou. Mas, continuamente ministrando, o meu coração muda pouco a pouco. Realmente, esse é o problema daquela pessoa, mas o coração dela também tem problema. Uma vez, uma jovem senhora, ela estava endemoniada. E ela gritava, fazia barulho. E ela veio para o retiro e eu tive um pouco de dificuldade por causa dela. E eu a levei para o quarto. E os irmãos seguraram ela e ela começou a gritar, falando para soltá-la. E eu queria orar por essa senhora. E eu coloquei ambas mãos em cima da cabeça dela e orei por ela. E ela ficava se mexendo para lá e para cá, e eu coloquei assim, seguindo ela, a minha mão sobre a cabeça dela. E orando por ela, eu pensei, imagina quão difícil deve ser o coração do marido que vive com uma mulher louca assim. Imagina como é o coração dos filhos dos filhos dessa senhora louca. Quando eu pensei nisso, eu fiquei tão triste por ela. Porque ela está louca, então ela não sabe como ela é. Mas os filhos pareciam muito miseráveis para mim. Quando os filhos voltavam para casa da escola, então as outras mães os abraçavam, davam as boas-vindas, davam almoço, janta. Mas os filhos dessa mulher louca, imagina como deve ter se sentido. Eu senti tanta pena dela. E eu orei, eu falei, Senhor, por favor, cure essa mulher. Expulsa esse demônio que está possuindo o coração dessa mulher. Eu orei por ela e depois de um tempo, o demônio saiu dessa mulher e ela ficou normal. E eu escutei que quando ela era jovem, ela foi estuprada.
E o coração dela não conseguia se libertar daquela dor de ter sido abusada. E eu pensei, que tipo de pessoa destruiu a vida dessa mulher? Quem é essa pessoa que tornou a vida dessa mulher tão miserável? E depois eu tive um outro pensamento. Então, quando as mulheres elas têm problema e elas vêm fazer comunhão comigo, então, às vezes, eu escuto essas mulheres com muita dor que elas estão passando, que elas perderam sua inocência. Mas não é porque todas essas pessoas passaram por essa tragédia que todas que têm o mesmo destino. É verdade que ela perdeu a sua inocência, dói bastante, né? É triste para ela. Mas também houve muitas mulheres que depois disso se libertaram disso e viveram uma vida normal e feliz. Mas tem pessoas que ficam presas continuamente nesse choque e por causa daquilo que aconteceu uma vez, não conseguem se libertar disso. Essa mulher agora se casou. E agora ela também teve filho. E ela criou uma boa família. Mas aquele choque de antigamente ainda está guardado em algum canto do seu coração e continuamente atormentou essa mulher. E essa mulher não conseguindo se libertar desse sofrimento, e um dia ela acabou ficando endemoninhada. Porque ela primeiro pensou, por causa daquele desgraçado, a minha vida está assim. Primeiro também eu pensei dessa forma. Mas, na verdade, não é só esse que é o problema. As pessoas vivendo têm sofrimento, têm injustiça, têm injúria também. Mas o problema é que a gente vivendo a nossa vida é a mesma coisa. Vivendo a nossa vida, às vezes uma doença exterior ela entra no nosso corpo. E não é porque todas essas doenças entram no nosso corpo que nós ficamos doentes. Porque as células brancas, elas dentro do nosso corpo lutam contra essas doenças e vencem. E se a gente vencer essa doença, a gente nem sabe se veio alguma doença ou não para a gente vive normalmente. Mas se as células brancas não conseguirem vencer essa doença, então acaba perdendo e ficando doente. É a mesma coisa com o mundo da mente. Vem dor, vem tristeza, vem sofrimento. E vindo essas coisas, se nós conseguirmos vencer, isso não se torna nada. Mas se nós perdermos, então o nosso coração fica preso nesses pensamentos. Então, o problema não é se vem doenças ou não para nós. Mas não poder superar essas doenças é que se torna problema para nós. Então, muitas pessoas não sabem que elas têm esse problema na postura do coração. Então, elas reclamam contra a situação, o destino dela. Então, quando a gente lê a Bíblia, sabe o que é incrível? Está escrito, Deus criou os céus e a terra. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados. Quando o Senhor Deus os criou, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. Não havia planta no campo, e também não tinha erva do campo que havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. Então não choveu na terra, não havia também homem para cuidar da planta, não tinha erva no campo, e somente a neblina subia da terra. E dentre essas 5 coisas, não tinha nada.
Mas o problema é que somente a neblina estava molhando a terra. Às vezes, vivendo, eu penso, eu sou igual Gênesis capítulo 2, versículo 4. Às vezes, vivendo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho alimento, eu não tenho carvão para me aquecer, não tenho gasolina e também só tenho dinheiro para pagar a conta de luz. É a mesma condição. Muitas vezes eu passei por essa situação. Não tenho nada nesse mundo. Somente a neblina é que fica molhando, regando a superfície do solo. Se você olhar para a terra, não tinha nada. Mas Deus estava ali. Porque Deus estava ali, mesmo não chovendo, ou não tendo pessoa, ou não tendo planta no campo, não tendo erva no campo, nada disso se tornou problema. O problema é problema. Mas o problema verdadeiro é não ter Deus. Quando Deus estava junto com eles, se não chover, e daí? Se não tiver erva no campo, e daí? Se não tiver planta, e daí? Vivendo a minha vida, eu senti isso verdadeiramente. Olhando para frente, olhando para trás, não foi uma ou duas vezes que eu passei por injustiças. Eu não sabia muitas vezes o que fazer. Mas o Senhor Deus estando dentro de mim, eu pude ver Ele resolvendo todas essas coisas de uma forma maravilhosa e incrível. Não só para mim mesmo, mas muitas pessoas, muitos irmãos que vêm para a nossa igreja, eles também vivem assim. Tinha um irmão da nossa igreja. E ele, por muito tempo, ele perseguiu a sua esposa. E ele estava tendo um negócio e ele fracassou por completo. E ele sentou em cima de uma pilha de dívidas. E ele estava sofrendo tanto. Mas um dia ele veio e recebeu a salvação. Ele só tinha uma pilha de dívida. E como ele não tinha emprego, ele não tinha salário. Ele não tinha comida, ele não tinha nada. Mas, de uma forma incrível, dentro dele tinha um Deus que resolveu todas essas coisas. Outro irmão, ele era um artista muito famoso. Diz que quando ele estava na faculdade, ele fez uma exibição das suas obras. Ele era muito famoso, ele ganhou bastante dinheiro. Mas ele tinha um negócio e, infelizmente, ele fracassou no negócio. E por causa ele estava com a corda no pescoço por causa dos agiotas, e ele, quando eu estava em Tejon, ele fugiu para Tejon. E porque antigamente todos os negócios que ele fazia dava certo. Antigamente ele não entendia por que as pessoas tinham dificuldades. Por que elas vivem de uma forma tão assim miserável? Por que eles não negociam? Por que eles vivem assim? Ele não conseguia compreender. Porque tudo que ele fazia dava certo. Mesmo fazendo assim de qualquer jeito, dava certo. Mas agora o problema era diferente. Ele fracassou em tudo. Os negócios, a casa, tudo ele perdeu. Então todos seus familiares o traíram e ele estava com tanta dificuldade que ele fugiu para Tejon. E ele estava tão cego na tolice e ele pensou que fazendo alguma coisa ele poderia ganhar. E aí ele abriu um restaurante e também faliu também. Ele perdeu até o restaurante, tudo ele perdeu. Não tinha dinheiro e a única coisa que ele tinha eram agiotas atrás deles. Então, a situação dele era igualzinho Gênesis capítulo 2, versículos 4 a 6.
E um dia ele ganhou o livro O Segredo do Perdão dos Pecados e Como Nascer de Novo. Mas quando ele estava negociando, ele estava tão ocupado que ele não podia ler esse livro. E a casa em que ele vivia era muito pequena e muito assim humilde. Ele só podia pagar a eletricidade. E um dia veio a conta de luz, mas como ele não tinha nenhum centavo, nem mais a luz ele pôde pagar. E um dia veio o homem e cortou a eletricidade da casa dele. E ele estava vivendo na escuridão. Ele juntou todo o dinheiro que ele tinha, e era um dinheiro que ele podia comprar 2 velas. E ele comprou 2 velas, e ele acendeu essas 2 velas. E ele leu o livro O Segredo do Perdão dos Pecados e Como Nascer de Novo. E de uma forma incrível, Deus começou a trabalhar no coração dele. O nível do coração dele agora e antes estava muito diferente. E agora, com o coração baixo, lendo aquele livro, ele estava vendo uma coisa muito incrível. E naquela noite ele recebeu a salvação. E depois disso, no dia seguinte, o casal começou a frequentar a nossa igreja. Ele simplesmente estava sentado ali atrás e escutando a palavra. Ele era uma artista que desenhava e a esposa era uma escritora. E enquanto eles escutavam a palavra, algo incrível aconteceu. Antes ele não tinha dinheiro, não tinha trabalho, ele não tinha nada, só tinha dívida. Independente de onde ele olhasse, ele não tinha nenhum lugar que ele pudesse ter esperança. Ele não podia ter esperança em nada. Ele não tinha nada que ele pudesse se satisfazer. A situação era a mesma que no passado, mas Deus entrou no coração dele. E uma estranha esperança começou a surgir dentro dele. Não tinha mais dinheiro, não tinha emprego, não tinha comida. Ele estava vivendo numa casa que ele não tinha nem mais eletricidade. Ele mesmo vivendo naquele sofrimento, fugindo dos agiotas, mas o incrível é que a esperança começou a surgir dentro do coração dele. E ele frequentou a nossa igreja por uns 2 anos, e um dia ele me procurou. Pastor, eu devo voltar para minha terra natal. E ele voltou para a terra natal. E depois de 2 anos ele voltou a me procurar. Pastor, aconteceu algo incrível. Pastor, eu tenho tendo a minha exibição, o senhor poderia pregar ali? Ele trouxe um quadro bonito para mim e falou isso. Como, naquela desesperança, ele pôde voltar a pintar de novo? Ele testemunhou como ele pôde fazer a sua própria exibição. E eu fui para Cheongju e naquela exibição dele eu preguei a palavra. E muitos outros amigos dele vieram e me agradeceram. Pastor, muito obrigado. Esse amigo, ele jamais poderia viver novamente assim. Mas porque o Senhor deu força para ele, ele pôde reviver. O quê? Eu não fiz nada. É verdade, isso era verdade. Mas, enquanto ele escutava a palavra, aconteceu algo incrível. Então, tem uma coisa muito difícil para os artistas desenharem. O que é? Eles falaram que a estrutura de como eles vão desenhar isso é muito difícil. Então, era muito difícil para eles saber como ele ia desenhar. Mas nós estamos falando sobre o mundo do coração, não é? Então, cada vez que ele escutava a palavra, na cabeça dele ele criava uma obra. E aquele desenho ficava desenhado dentro do coração dele, da mente dele.
E era só passar aquilo que estava no coração dele para o quadro. E quando ele via aquilo que estava no coração dele no quadro, ele ficava surpreso. Ah, realmente é Deus que está fazendo isso. Ah, é Deus que está colocando essa obra de novo no meu coração. Ah, eu estou desenhando de novo. E ele foi transformado de uma forma incrível. Ele tinha que cair no desespero. Ele tinha que querer se suicidar. E ele não tinha nada. A terra não tinha chuva. Não tinha ninguém que regasse a terra. Não tinha planta, não tinha erva. Não tinha nada que pudesse depender. Mas o problema é que isso não é o fim. Mas, se Deus estiver junto, nada se torna problema. O problema não é que a gente não tem erva, mas o problema é não ter Deus. O problema não é não ter planta, mas é não ter Deus que é problema. O problema não é que não tem chuva no campo, mas é não ter Deus. Deus deu esperança. Deus deu um novo coração dentro deles. Então essa é com a nossa vida. O problema não é que não chove. O problema não é que os nossos negócios não estão indo bem. Ou não são outras coisas que não são um problema. Mas quando você não tem esse poderoso Deus dentro de você, isso se torna problema. Então você deve viver dentro do seu problema. Então, por outro lado, você estando dentro desses problemas, mas se Deus estiver vivo dentro de você, Deus irá continuamente cuidar do seu problema. É por isso que as pessoas que têm Deus dentro dela, elas não ficam felizes porque elas não têm problemas, mas independente do problema que elas têm, elas podem ficar felizes e alegres. Porque Deus pode cuidar desse problema. Pessoal, olhem essa Bíblia. Vamos ler o versículo 7 uma vez. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Olha o versículo 5. Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Aqui no versículo 5 está falando que não havia homem para lavrar o solo. Mas no versículo 7, porque Deus formou o homem do pó da terra. E daí se não tem? Qual é o problema de não ter? Não se torna problema. Porque Deus cria. Quando você não tem felicidade, se você não tiver felicidade em Deus, então é um problema. Você não tem felicidade. Mas se você tiver Deus, então não tem nenhum problema você não ter felicidade, porque Deus pode criar não só com a felicidade, mesmo que você não tenha esperança, mesmo que você não tenha fé, mesmo que você não tenha amor. Se Deus estiver vivo dentro de vocês, independente da situação com que vocês se encontrarem, Deus vai fazer as flores florescerem. Ele vai fazer com que as árvores as árvores possam dar seus frutos. Dê à terra frutos e sementes. E assim se fez. Então, qual é o problema nisso? Eu gostaria de perguntar para vocês, audientes. Deus realmente está criando felicidade dentro de vocês? Não essa felicidade que vem da situação, mas vocês estão experimentando a felicidade que vem de Deus? Deus, Ele está destruindo as trevas do seu coração, destruindo a confusão do seu coração, destruindo o vazio do seu coração. Ele está criando a felicidade, a esperança dentro do seu coração. Se Deus estiver dentro de você, Deus pode fazer isso.
Se você estiver em Deus, mesmo que não chova na terra, independente de chover ou não, independente de ter gente ou não, independente de ter planta ou não, independente de tiver erva ou não, nada disso se torna problema, porque Deus faz isso. Por muitos anos eu passei o tempo com Deus. E as coisas que Deus fez, ele foi se estocando no meu coração. Agora, a alegria que eu ganhei através de Deus, a família que eu ganhei por meio de Deus, a felicidade que eu ganhei por meio de Deus. Essas coisas estão preenchendo o meu coração. Então, eu não me alegro por causa de outra coisa, mas eu aprendi a cada dia a me alegrar em Deus. Por isso, o Senhor se torna na minha alegria e na minha esperança. Não, porque o Senhor Deus, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então, porque a terra tinha neblina, mas e daí? Qual o problema se tiver Deus? Se Deus fizer a luz do sol brilhar, então a neblina vai se dissipar, não é verdade? E daí, se a terra estiver coberta de água? Quando ele separou a água debaixo do firmamento em cima, então a terra e os oceanos foram formados, o mar foram formados. A terra ainda não tinha nenhum fruto. Mas e daí? Qual o problema nisso? Porque Deus fez nascer frutos, então a terra deu frutos. Isso não é incrível? E essas são coisas que Deus faz. Não só no livro de Gênesis, mas no seu coração também, chamado no planeta do seu coração, ele destrói as trevas, ele destrói o caos, ele destrói todo aquele vazio. E Deus está trabalhando para poder florescer as flores no seu coração. E Deus, ele não está descansando, porque ele quer frutificar no seu coração. Tenham esperança nesse Deus. Eu espero com que Deus possa conceder a sua graça para vocês. Muito obrigado. Até logo.